guys. How are you? Let's begin our class. Ari Quintela High School, Present Perfect, Video 80. Teacher's name Marcia Costa, Class 201, page 24 and 25, ok? Hoje nós vamos estudar em nosso presente perfeito. Preciso que vocês estejam atentos, prestem o máximo de atenção. Let's begin. Ok. What is the present perfect tense? Let's remember. Quando eu falo em lembrar, é porque aluno de segundo ano acaba sendo tudo uma revisão, né? Vocês devem lembrar que o present perfect tense, o tempo presente perfeito, ele indica uma ação que começou e ainda está em desenvolvimento. Ou aquela que acontece repetidas vezes. Então, quando eu penso no present perfect, eu penso em uma ação passada que ainda está em desenvolvimento. Agora, nós vamos verificar como é formado o presente perfeito. Ele é formado pelos verbos auxiliares. Então, colocando aqui para vocês o has, he, she, it, have, I, you, we, they. The main verb, o verbo principal, ele é conjugado no passado particípio. Pessoal, atenção com os exemplos, né? Quando eu penso num verbo regular verb, to wash, washed, to finish, finished, to study, studied, to clean, cleaned. O verbo regular, a mesma forma que eu uso para o passado simples, eu uso para o passado particípio. Agora, to buy, bought, é o verbo irregular. To read, read. Ele, além de ser irregular, ele é um verbo uniforme. Então, o buy, ele é biforme. Se eu pensasse no verbo to go, eu sei que o passado went e o particípio gone. Então, eu tenho o verbo uniforme, que é o caso do verbo to read, que é read, read. Eu tenho to cut, cut, cut. Eu tenho os biformes, to bring, brought, brought, to buy, bought, bought. E tem os verbos triformes. O triforme ele tem uma forma em cada situação. To see, saw, seen, ok? Então eu tenho todas essas formas verbais. Vocês precisam ficar atentos, porque esse verbo ele sempre tem que ser conjugado no passado particípio. E os auxiliares eles estão presentes nas três formas, o has e o have, ok? Vamos lá? Prestando atenção ainda, ó. Agora que nós já vimos como ele é formado, how can I write the three forms of this tense? Como eu posso escrever as três formas desse tempo? Então eu coloquei affirmative. Kate has gone out with her boyfriend. Kate has gone out with her boyfriend. Então, nesse caso eu usei o has, o verbo é o to go. E aí eu coloquei has gone out. Tudo bem? Saiu com o namorado dela. Na forma negativa, quando você olha para a forma afirmativa, vocês vão perceber que eu só coloquei a partícula após o verbo auxiliar. Kate has not or hasn't gone out with her boyfriend. Nesse caso, eu só coloco a partícula. Eu usei a forma cheia, has not, mas eu também poderia usar hasn't, ok? E na interrogativa? Na interrogativa, eu só faço a inversão do verbo auxiliar com o sujeito. Kate has Kate gone out with her boyfriend? Então vejam que eu só faço a alteração. Significa dizer que o verbo principal, the main verb, ele vai ficar flexionado no particípio nas três formas, tanto na afirmativa quanto na negativa e na interrogativa. Então eu coloquei aqui abaixo. Importante observar que o verbo principal, to go, no nosso exemplo acima, fica flexionado no particípio nas três formas. Então, nas três formas, vocês vão usar tanto o auxiliar quanto o verbo no particípio. Gente, como é uma revisão, eu não vi motivo assim de colocar um áudio, uma videoaula muito extensa, porque o que é importante vocês saberem até aqui é saber em que situação você vai usar. Em que situação eu posso usar o present perfect. Bom, já sei, é uma situação de ações que começaram e ações que ainda continuam. Então, algo também que acontece repetidas vezes.
For example, I have visited my mother. I have twice, 3 times a week. Ou seja, eu tenho visitado minha mãe 2 vezes ou 3 vezes por semana. É algo que eu faço repetidas vezes. E no caso, a ideia, se eu fosse pensar em estudo, I have studied since, it's better, for many years. I have studied for many years. Eu estudo por muitos anos. Significa que eu comecei a estudar, não perguntem o ano, e ainda estudo até hoje. Então, essa é a ideia do presente perfeito. É uma ação que começou e ela ainda está em desenvolvimento. Não é uma ação acabada. Quando nós pensamos em ação passada concluída, nós pensamos no simple past. Quando nós pensamos numa ação passada em desenvolvimento, nós pensamos no present perfect. Eu acredito que assim ficou bem tranquilo, tá? Agora nós temos aí The Stick Notes, nossos lembretes, copiar todo o conteúdo dos slides no caderno. Vocês vão fazer as páginas 24 and 25, 24 e 25. As respostas eu voltei para o e-mail, não deixem de mandar dentro do prazo solicitado. Enviar as respostas para o e-mail professoramarciacostasilva@gmail.com, ok? Acredito que isso seja o suficiente, mas ainda assim, agora nós também temos mais uma ferramenta, que é a nossa sala virtual. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também pode agendar alguma aula lá na nossa sala virtual para tirar dúvidas de inglês. Em inglês eu posso fazer diferente de língua portuguesa. Eu coloco lá como tema da aula 3 tópicos. Podemos fazer isso na outra semana, né? Posso colocar 3 tópicos e vocês virão para a aula apresentando as dúvidas. Combinado? Ok? Ok. Bye, bye.